Você sabia que o Vasco comemorou o título, mas a taça ficou com o Botafogo? Um campeonato em que dois times deram a volta olímpica após a final e a disputa pelo título foi parar nos tribunais. O episódio protagonizado por Botafogo e Vasco no Carioca de 1990, e quem ficou com a taça foi o Glorioso. O que aconteceu? Na final do Carioca de 1990, o Botafogo venceu o Vasco por 1-0, com gol de Carlos Alberto Dias. Os dois clubes, porém, se declararam campeões. O Glorioso deu a volta olímpica com uma taça oferecida por uma rádio de Nova Friburgo ao campeão da partida. Diante da cena, jogadores do Cruz Maltino pegaram uma caravela de um torcedor para celebrar. A confusão se deu devido a diferentes interpretações do regulamento. A taça oficial não foi para o Maracanã, justamente por causa do imbróglio. O caso foi parar no STJD, que declarou o Glorioso o campeão. Entenda o caso. O regulamento do Carioca de 1990 tinha trechos conflitantes em relação à fase final. Um parágrafo dizia que os campeões dos turnos se enfrentariam e o vencedor disputaria o título contra o time de melhor campanha do campeonato. Outro dizia que o clube com mais pontos na fase final seria campeão. Os turnos foram disputados em pontos corridos. O Vasco foi o campeão da Taça Guanabara e o Fluminense da Taça Rio. O Botafogo, vice nos dois turnos, somou mais pontos na tabela geral. Na visão do alvinegro, o duelo entre Vasco e Fluminense seria apenas para definir o adversário da final, sem contagem de pontos. Os rivais discordaram. Em conselho arbitral, por 11-1, ficou definido que o vencedor de Vasco x Fluminense entraria em vantagem na final. O Botafogo recorreu, mas a federação manteve a posição. No dia 22 de julho o Vasco bateu o Fluminense e tirou o rival da luta pelo estadual. A diretoria do Alvinegro foi ao STJD e também entrou com um mandado para evitar que a FERJ declarasse o campeão após a partida. A taça oficial não foi para o Maracanã. Apito final. Vasco e Botafogo foram para o Maracanã com entendimentos diferentes. O Cruz Maltino achava que, caso perdesse no tempo regulamentar, seria disputada uma prorrogação. Os alvinegros acreditavam que, em caso de vitória nos 90 minutos, o campeonato estava terminado. O time de General Severiano venceu por 1-0 e foi celebrar. Os jogadores do Vasco, porém, permaneceram em campo no aguardo da prorrogação. Após alguns minutos de espera, o Cruz Maltino interpretou que o Botafogo havia abandonado a partida, e também foi comemorar. No dia 9 de agosto daquele ano, o STJD confirmou o Botafogo como o vencedor do Campeonato Carioca.